nossa proposta sempre foi integrar práticas integrativas, cuidado e outras formas que alinham a gestação, principalmente o vínculo mãe-filho. Esse foi um dos motivos que nós começamos a trabalhar dentro de um território vulnerabilizado, que é o Lagamar, linkando algumas situações importantes que envolvem vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades trazem para nós muitas histórias de vida que remetem a reflexões do binômio mãe, filho, mundo, e de uma necessidade de mudar paradigmas no âmbito da rejeição, do estigma e do preconceito da gravidez não intencional. E essa é uma proposta que nós partilhamos dentro do Saúde da Família, que nós trabalhamos a consulta do pré-natal, nós trabalhamos grupos de gestantes, nós trabalhamos vínculos e afetos, a longitudinalidade da assistência e diversas formas de cuidar para acolher essas mulheres muitas vezes vulnerabilizadas e sofridas diante de um estigma que começa no âmbito familiar e depois parte mais adiante pela sociedade, por questões políticas, religiosas e outros estigmas que a gente tenta quebrar o ciclo através de um trabalho que envolve saúde mental, colaboração, afetividade, a clínica centrada na pessoa, o diálogo e outras formas que envolvem realmente o afeto e o amor. Esse livro ele foi feito de coração, juntamente em parceria com a Universidade Federal do Ceará, professores que também envolvem essa casa, outra casa que é a Escola de Saúde Pública também do Estado do Ceará. E eu só tenho a agradecer pelo convite, pelos vínculos formados e pela necessidade de fazermos sempre um recomeço, em busca de um mundo melhor, de um SUS melhor, de mulheres que realmente tenham um empoderamento, que elas tenham uma resiliência, uma mão amiga e a certeza de que elas não estão sozinhas na sua trajetória. Tive o prazer de conhecer o enfermeiro, o Dr. Cristiano, enquanto eu estava no internato de saúde comunitária, estagiando na UBS Irmã Ercília. E foi uma experiência muito engrandecedora ter esse complemento da visão do profissional de enfermagem junto com o trabalho da medicina, porque a gente sabe que a equipe de saúde da família ela atua de forma muito integrada, entre médico e enfermeiro. E Cristiano sempre teve um olhar muito sensível para a questão das gestantes, Ele desenvolve trabalho há muito tempo nessa área. Ele sempre comentava com a gente sobre essa questão de ter esse cuidado desde a concepção, dos fatores que levaram, às vezes, a uma gravidez com determinados riscos sociais, o impacto disso para os bebês, e para o futuro, dessas crianças. Então, ele sempre teve esse olhar bastante sensível para a saúde da gestante e foi uma honra muito grande poder ter conhecido o trabalho dele na prática, em loco, enquanto eu estava na unidade de saúde Irmã Ercília. E o processo de ilustração foi um pouco cômico, eu diria. O meu pai, ele tem uma maneira específica de trabalhar, então, ao trabalhar com ele, a gente acaba entrando dentro de uma ordem sistêmica dos fatores, das coisas que ocorrem. Eu também, uma maneira de trabalhar também, eu sou artista, mas também sou estudante de psicologia, então eu entendo que as ilustrações do livro, elas tinham que parecer esse olhar de afeto, esse olhar de cuidado. Então, juntos, a gente teve algumas reuniões, ele me mandou algumas fotos segurando a própria barriga, porque ele sabia exatamente a pose que ele queria na capa do livro. Então, por isso que eu disse que foi um pouquinho cômico e delicioso de trabalhar com ele nesses momentos. Não foi nada pesado trabalhar com meu pai, ele é uma pessoa maravilhosa de trabalhar. Claro que imagino que a gente tenha dificuldades em outras questões, até porque a carreira que ele atua não é fácil, Carreira do enfermeiro, que é uma profissão que deveria ser mais valorizada. E ele acaba não falando tanto disso no livro porque o foco são as gestantes, assim como na ilustração. Mas é isso, fico muito satisfeita de estar aqui prestigiando esse momento e muito feliz de estar com meu nome na capa também, que ele fez questão. E é isso, obrigada. Eu gostaria... primeiramente de agradecer a presença de vocês, principalmente você, Sandro. O Sandro eu trouxe para partilhar porque ele toca violão divinamente bem. E eu conversei com o Sandro de uma música para a gente começar e encerrar com ela, ou encerrar. E o que é que eu queria que vocês fizessem agora? Que vocês fechem os olhos. Pode ser? Aí mesmo, só na acústica mesmo.
Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, tentassem, nesse exato momento, entrar em sintonia com vocês mesmas, né? E vocês mesmos. E vamos só ouvir o toque dessa música. E essa música ela é interessante em todos os sentidos porque ela marca uma realidade que a gente tenta trazer para cá, não só culturalmente, mas uma realidade de um livro que remete dores silenciosas, né? Dores silenciosas diante de um território silenciado, às vezes, pelo estigma, em que nós trilhamos esse território e muitas vezes as pessoas veem esse território como algo invisibilizado, estigmatizado e sofrido. E essas mulheres também passam por isso. E, ao mesmo tempo, a gente vem refletir outros pontos de partida de mulheres guerreiras, resilientes, que têm uma história de vida. Muitas são lideranças comunitárias que propõem, dentro desse território, que é o território do Lagamar, que nasceu esse projeto de pesquisa, que hoje ele está em outros territórios também, não só no Lagamar, traz para a gente a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre no processo de partilha. E eu me lembro do livro que eu assinei para a Renata, que eu falei que eu só sou porque nós somos, né? Parte também de um princípio de saúde da família. O saúde da família, local no qual eu venho, eu não sou um cristiano se não for a comunidade na qual ela me reconstrói. E também as pessoas aqui que estão presentes da minha família, a minha esposa, minha filha, a nora, né? E todas aqui presentes também como uma família de amigos, porque quando a gente remete também esses pontos, a gente sabe o quanto é difícil a gente trilhar e construir, reconstruir aquilo que a gente vem de geração a geração. O livro, ele parte de um princípio de uma gravidez que ela foi indesejada. E hoje nós estamos já realizando outra pesquisa que parte de outro tipo de gravidez, que é a gravidez não intencional, que é um termo guarda-chuva que envolve indesejada e não planejada. E tudo isso não é fácil, porque quando a gente tenta quebrar um ciclo, porque o ciclo ele é muito cruel, esse ciclo, para ser quebrado, não depende da gente, depende do outro. E, às vezes, o outro ele gosta de carregar de forma transgeracional, né, as dores e os sofrimentos que, muitas vezes, seus antepassados trazem e querem que você carregue. E, quando a gente começa a colocar os primeiros trilhares desse livro, somente os autores que a gente utiliza, um deles é Viktor Frankl, que trabalha a logoterapia, outro é Winnicott, outro é Bowlby. Mas, assim, pegando um pouco do Frankl, né, o sofrimento, quando ele tem um sentido na nossa vida, ele deixa de ser sofrimento. Né? E todo mundo aqui tem seu sofrimento. Tem o pessoal da medicina que está terminando a medicina depois de um sofrimento, de muito tempo de estudo, né, de ausência com seus filhos, tem que ficar nos plantões da vida, às vezes se dedicando ao máximo, né? Hoje mesmo eu conversei com os alunos meus que alguns abandonaram porque não queriam ficar distante da família, pessoas que já tinham uma formação e abandonaram o curso.
Mas, independente de tudo, eu trago aqui para vocês realmente uma história que nasce do sofrimento, mas também ela reluz como uma resiliência e uma reflexão que a gente se espelha nessas pessoas e nas quais elas realmente deram a volta por cima, né? Com a ressignificação da dor e do sofrimento. É mais ou menos isso, como se fosse um pequeno resumo. E antes da gente, né, começar esses blocos, a gente teve alguns momentos de coleta, de depoimentos, né? E, inclusive, a filha e ilustradora, né, do livro, ela contou, assim, os spoilers pra gente, né? A Alice. E aí eu queria saber do Cristiano, porque eu soube, Cristiano, que essa capa aqui foi pensada e até a pose tem uma história por trás, né? Conte, Cristiano, como foi a ideia dessa capa. E eu fiquei até curiosa, porque eu notei as cores, né? No rosto, nos braços. Acho que numa proposta de inclusão dessa variedade que nós temos aqui no nosso país, né? Então, compartilhei conosco os segredos por trás dessa capa. A capa, ela tem um significado, assim, na minha opinião, muito forte, né? Aqui não é uma capa de chat GPT, não. Faça, não. Aqui foi construída realmente no desenho, certo? E tem outro desenho de outra pesquisa que eu estou fazendo que também a Alice transformou no computador. Eu fiz à mão, eu também sou desenhista. É uma pena que eu sou daltônico, né? Mas eu desenho. Então, a linguagem dessa gestante, primeiro, quando eu conversei com a Alice, eu visualizei a questão da invisibilidade dela mesma, né? Realmente não tem a face, tem um olhar vago, tem um contexto situacional pelo apego, né? Ela às vezes tem uma rejeição, mas ela segura, ela se vincula ao filho. E por trás dela tem toda uma conjuntura do que a gente fez na pesquisa, que foram os desenhos, as imagens que elas construíram. Então, a Alice pegou os desenhos, colocou ao fundo, que eu pedi para ela colocar, e constam realmente as imagens, essas imagens que estão colocadas aqui nesse varal, no chão, e outros pontos realmente que nós direcionamos. Então, o livro em si só, principalmente partindo da capa, não foi só o desenho, porque o desenho também ele tem um significado na nossa vida, ele tem uma mensagem a transmitir. Não é à toa que tem um desenho que uma fez que só foi rabisco, ela só riscou, né? E aquele rabisco, para mim, às vezes tem mais significado do que algo que foi realmente colocado com linhas bem específicas. Hoje, a gente trabalha com desenho ainda dentro do território, porque esse trabalho existe, ele é longitudinal. Então, toda sexta-feira, nós temos esses encontros com essas mulheres, partindo de linguagens que envolvem a música, que envolve a arte-terapia, que envolve a meditação, que envolve o toque, né? Porque o próprio toque também ele é muito importante, que envolve o holding, né? O holding envolve a proposta da mãe suficientemente boa, mas não aquela mãe perfeita, né? Aquela mãe que pode errar, aquela mãe que tem as vulnerabilidades, que ela tem que pensar nela, né? Que ela tem as suas mãos, tem o handling, né? Que ela partilha aquele momento do cuidado, mas ao mesmo tempo tem aquele momento de uma sociedade, de uma rede que também é ausente. Então, hoje a gente tem uma sociedade que não é suficientemente boa. Nós temos, às vezes, uma família que não é suficientemente boa. E a gente tem essa dificuldade de entender isso e quebrar paradigmas, porque muitas vezes nós temos mães adoecedoras. E a gente tem essa dificuldade de se livrar desse adoecimento pelo perdão, pela cura, ou até pelo Ho'oponopono, né? Ou então pela terapia, porque é algo essencial. E tudo isso vem mais ou menos nessas reflexões. Eu achei interessante quando eu estava lendo o Winnicott ontem, e o que tem escrito aqui, eu acho que é muito pouco do que ele fala, do que ele tem. Então tem mais assunto, mais pesquisa que você pode se debruçar sobre esses temas.
E eu me lembro muitas vezes também de algumas pessoas que comentavam sobre essa pesquisa quando ela foi iniciada e no trabalho que a gente faz, propondo algumas críticas, né, no âmbito assim que não convinha muitas vezes a gente ouvir, mas ao menos a gente captar e entender e ressignificar. Mas críticas são necessárias e pelo andar da carruagem, faltando aqui a capa, ela representa a imagem de cada mulher que participou da pesquisa. Hoje essas mulheres têm filhos que eles já estão numa faixa etária de 10 anos, 9, 10 anos, e os filhos dessas mulheres, pela percepção no atendimento e na escuta, não estão tão adoecidos. Hoje eu converso muito dentro do território que a gravidez ela é essencial para você trabalhar o ser humano já como bebê. Porque a ciência do bebê não é fácil para você entender quando você não lê, quando você não entende, quando você não se coloca no lugar dessas pessoas. E a clínica do bebê, na pessoa aqui da Renata, ela sabe muito bem do que eu estou falando, porque não é fácil, muitas vezes, a gente promover um renovar de atitudes, né, uma mudança, assim, de uma hora para outra. Mas quando a gente trabalha esses grupos, isso é um primeiro começo. E para dar, aqui eu estava passando o microfone para ti, tem uma palavra que é chamada holding de Unicode, que é o sustentar, o acolher, o toque, não é nem o toque, o contato mesmo com aquela criança. Mas o primeiro holding que eu vejo, que a gente faz, é esses grupos, é uma forma de holding, né? Porque esse holding grupal, ele é essencial para que aquela mãe que está totalmente desorientada por um momento de desprezo, de desatenção dos familiares, de julgamentos, até também pelo apego a algo que não merecia, mas às vezes a saída é a droga, e a gente não pode julgar. Então, isso é algo que precisamos realmente refletir, principalmente nós fazemos parte da família, os que fazem parte das terapias e por aí vai, para que a gente mude esses protocolos. E a Alice, por que a Alice falou da capa? É que eu sou muito crítico, né? Então, eu sou muito detalhe. Mas assim, porque a Alice tem que ter o desenho, tem que ter aí, vamos mudar o rosto, vamos ver aqui, tal, e foi indo até chegar onde chegou. Ou seja, os detalhes, gente, vocês só vão saber quando sair o vídeo, né, Pastinha? Quando sabe, porque tem um segredo aí que ela contou, mas a gente vai deixar para cenas pós-créditos, né? E aqui, na contracapa do livro, tem algo muito interessante, né? Que fala assim: ao longo da obra são reveladas vivências, sentimentos e trajetórias de mulheres em situação de vulnerabilidade, evidenciando como o cuidado em grupo pode transformar sofrimento em reconstrução subjetiva e fortalecimento da maternagem. Aí eu queria, Cristiano, que você compartilhasse alguma história, assim, que tocou você, né, no processo de construção desse livro, já que aqui no livro são reveladas algumas vivências dessas mulheres, né? Todo dia que nós trabalhamos com grupos, principalmente com essas mulheres, a gente aprende algo de novo. E uma situação que me remete assim muita reflexão é a filosofia Ubuntu, né? Ubuntu, né? Eu só sou porque todos nós somos. Quando elas entendem isso, aí a gente chega no consenso em que o trabalho foi bem construído. Então, durante a construção desse livro, desses grupos, como é que foi essa pesquisa? Eu convidei 18 pessoas, 18 mulheres. Das 18, 2 abortaram e não puderam participar. Abortaram. Uma desistiu. Não quero. Né? E a outra pariu. Acabou parindo e não conseguiu participar da pesquisa. E eu consegui dar sequência com 14. Das 14, no final da pesquisa, o que me chamou muita atenção é que tinha algo para partilhar para elas no final, que era um enxoval no final. Né? A gente ia partilhar um enxoval que iria ser um sorteio, ou ser algo que eu queria direcionar para elas mesmas. E o mais interessante de tudo foi que elas abdicaram do enxoval
e direcionaram aquela que estava mais precisando. Né? Essa menina que estava mais precisando. Essa menina que participou da pesquisa, que ela aqui está de forma anônima, ela foi estuprada pelo patrão. Né? Ela foi estuprada pelo patrão. E desse estupro, ela engravidou. Certo? Ela engravidou. E durante o transcorrer das falas, que foram 5 semanas em convívio com essas meninas, com essas senhoras hoje, né? Eu tive o privilégio de ver e rever e reconstruir em mim também um pouco da essência de quem eu sou. Né? Então, a fala delas, muitas vezes, tem um pouco de mim. O fato de, às vezes, você morar num bairro mais privilegiado não quer dizer que você seja melhor que o outro. Mas, muitas vezes, essas pessoas que estão em locais assim, tem muito da gente, tem um pouco da gente. E a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia em ver e perceber disso é deixar um pouco nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, se despojar dessas algemas invisíveis e se reconhecer no outro. Né? E a gente se reconhece muitas vezes pelo nosso lado de negação, de não aceitação, de preconceitos. Né? E aceitar também as nossas dores da alma, que muitas vezes vêm daquilo que a sociedade realmente quer nos colocar. Só que muitas vezes a gente não precisa aceitar. Né? E para finalizar, o que me chamou também muita atenção, durante esse processo e até hoje, é a resiliência. Né? Aí eu tive o privilégio de fazer uma pós pela PUC do Paraná, aí eu fui entender o que era resiliência. Porque a resiliência que a gente estuda na faculdade, ela é muito estigmatizante. Porque, poxa vida, a história da mola vai e volta, né? O bambu, e aquela pessoa que não consegue. Né? Porque tem aquele que não consegue. Né? Aí você fica, aí o Cristiano superou, ou o Antônio saiu lá e conseguiu. Tal. Não é bem assim. E qual foi esse exemplo de resiliência que eu aprendi? Foi com a Maria Siroá, né? Essa senhora, ela é psicóloga, e ela pegou um exemplo japonês, simples, né? E agora está saindo muita coisa para mim do Japão, não sei por quê. Eu gosto muito da cultura japonesa. E os filmes japoneses, eles são muito bons, né? Não sei quem já achava um filme japonês ou série japonesa. E tem algo na cultura japonesa que fala que é o kintsugi, que é o jarro que ele quebra. E, às vezes, é um jarro que você tem um carinho. E ele quebra. Né? Eu me lembro muitas vezes na minha infância, quantos jarros quebrados até que eu quebrei. Certo? E fui castigado porque eu quebrei o jarro. Né? E lembro a vocês que tem jarros que têm seus valores até sentimentais para os nossos pais. Né? Às vezes eles ficam em locais bem específicos da sala ou de um local querido. Ou então é o jarro da minha tataravó que passou para mim e foi lá, chegou. Né? Então, o que é o kintsugi? Eu pego esse vaso e eu vou colar. Né? Eu vou colar. Só que a colagem do vaso é com ouro. O que é que no Japão eles fazem? Eles pegam um pó de ouro, misturam com a cola, né? E eles vão artesanalmente juntando as peças do vaso que foi quebrado. Aí um vaso desse, mais ou menos, no tamanho de 10 centímetros, ele custa em torno de R$15 mil. 15, 16 mil. É muito caro. Né? Mas se quebrar, eles colam de novo. Entendeu? Eles acabam colando novamente. Então, o kintsugi é o quê? Eu estar quebrado. E na linguagem cearense, eu estar esbagaçado. Né? Aí o que é que eu faço? Eu me colo. Só que eu vou me colar com o quê? Com ouro. Aí as minhas cicatrizes é que tem valor. Vocês entenderam? Então a resiliência, no exemplo do kintsugi, é a mais perfeita. É o que a gente hoje aborda muito numa linguagem chamada espiritualidade, porque também temos muito da espiritualidade aqui. E a espiritualidade é uma terminologia que hoje em dia vai nos salvar da religião. Certo? Vai nos salvar da religião. Fica até difícil assim, né?
comentar alguma coisa depois dessa fala do Cristiano, né? Mas eu quero passar para alguém assim que tem muito know-how, né? Vou passar para ela, assim, trazer um comentário, a nossa atual coordenadora, a doutora Manuela, e eu justifiquei a ausência dela, né, que ela estava em um curso, então agora ela chegou, porque ela se esforça muito para estar em 1000 lugares, gente. A gente nunca sabe se é ela ou o clone dela, né, mas eu acredito que é ela aqui, então... Obrigada, gente. Vim mesmo só para prestigiar, Cristiano. A gente está muito feliz com esse projeto de Sarau, e eu quero parabenizar a Rayara por estar realmente insistindo, assim, pela importância que ele tem, a gente ter essas experiências aqui compartilhadas. A gente tem pessoas aqui, queria falar que assim, tantos rostinhos conhecidos, Andréia ali atrás. E aí eu queria te parabenizar assim, e agradecer por ter procurado a gente, por ter aceitado o convite e por estar aqui compartilhando. A gente vai ficar com esse material gravado, mas isso aqui abre portas para que a gente te chame em outros momentos para compartilhar essa tua experiência. E eu cheguei aqui no finalzinho, mas eu peguei essa tua fala sobre resiliência. E a resiliência, às vezes, é um termo que a gente usa sem refletir muito sobre ele, né? A gente fala sobre resiliência como sendo aceitei. Eu tenho resiliência, tem que ter resiliência, eu aceitei. E não é bem isso. Tem que ter uma reflexão, tem que ter um olhar sobre como é que vai ser depois do que aconteceu, né? E também acho que uma fala sobre esse conhecimento dos próprios limites, né? O que a gente coloca? Qual é o nosso limite dentro dessa resiliência? E aí o teu texto, ele traz esse cuidado com a gestação, esse olhar sobre a gestação. E aí eu fico pensando, né, como é que a gente está olhando, qual é a resiliência que a gente tem para a gente, como profissional, tem para esses momentos de gestação? O que será que a gente está falando sobre isso para essas pessoas que muitas vezes têm condições, assim, vivem essas gestações em condições de tanta vulnerabilidade, em condições que a gente nem consegue imaginar dentro da nossa vivência, da nossa experiência, né? Então, eu queria assim, dizer o quanto eu estou feliz com esse espaço, de estar vivendo aqui, nesse momento que tem esse espaço para a gente compartilhar isso, de te agradecer por estar aqui, dizer que a gente vai contar, a gente quer contar com você outras vezes, né? Porque esse movimento que você fez de parar diante de toda a sua vida laboral e olhar para esse tema com esse carinho, construir um material que vai ficar para a posteridade, isso é um movimento muito importante. É importante para a gente, formador, é importante para o SUS, é importante para o seu espaço, é importante para as pessoas que você vai impactar. Então, que você também tenha compreensão e receba essa importância que você está dando a esse tema e esse lugar que você vai ter por isso, certo? Não por achar que você por algum ego, alguma coisa, mas porque você está participando de um movimento que está fazendo muita gente olhar para a gestação e olhar para a infância na gestação e olhar para a vulnerabilidade na gestação. Então, eu queria só agradecer mesmo por você estar aqui, viu? Então, é isso. Cristiano, quando você falou da resiliência do jarro, né, que é reconstituído com ouro, eu me lembrei, mas me lembrei também eu não sei se você sabe da história, quando o Winnicott, quando criança, quebrou o nariz da boneca de cera da irmã dele. E eu fico toda arrepiada. E ele se sentiu muito culpado. Assim, é como se o mundo tivesse caído, né? Meu mundo caiu. Enfim, era uma criança. E aí, eis que a história teve um final feliz. E, a partir disso, ele teorizou, né? A questão do holding, né? E tudo aquilo que ele criou enquanto porque é psicoterapeuta, né? Ele era um psicanalista, mas
ele não poderia se chamar por psicanalista, porque ele inventou uma outra coisa que a psicanálise não aceitava, né? Que enfim, que foge, que não é só a leitura da mente. Vem o holding, né? Com uma importância imensa. Mas o final da história é que ele, ao acordar no outro dia, o nariz estava reconstituído porque o pai foi o benfeitor, né, que, enfim, que pelos métodos dele lá, reconstituiu o nariz da boneca. E aí a gente pode pensar também ter a ideia de reparação, né, que ele usa muito também nas ideias dele vem muito a questão da reparação. E eu acho que nos grupos que você coordena, né, com as gestantes, além do holding, existe esse, lendo a palavra, esse benefício, né, dessas pessoas tão carentes. Eu acho que eu participei, né, de grupos coordenados por você, e eu vejo pessoas muito carentes, né, carentes não de recursos físicos, mas emocionais, né, afetivos e tudo. E eu acho que o grupo ele gera, através do holding, né, mas ele gera essas reparações na gestante, sabe? E não tem como a gente bater um raio-x do órgão que foi reparado, como a gente tem do organismo, né? A vesícula que foi retirada e o organismo voltou a funcionar bem, né? O tipo de reparação que pode ser vista a olho nu. Essas reparações que são feitas no grupo de gestante, ou como você citou, né, numa psicoterapia, elas não podem ser visualizadas, elas podem ser sentidas, né, elas podem ser consentidas, elas podem ser, enfim, aceitas, né, pela pessoa. E realmente isso passar a fazer parte da vida de cada uma, né? Agora, a provocação que eu queria fazer era porque a gente fala muito da parte boa, né? do que gera de positivo. Mas eu sinto, como trabalho também com isso, eu sinto uma dificuldade muito grande delas chegarem até os grupos. Então, é paradoxal, né? Ao mesmo tempo que existe um ambiente em que está todo ali preparado para cuidado, né? Para holding, eu vejo as ACS, né, as agentes de saúde, o pessoal pegando as gestantes para poder participar do grupo, porque senão não vão, né? Tem as questões da casa e os afazeres, né? Mas às vezes não vão porque não dão a devida importância. Eu acredito, sabe, nisso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas dificuldades, né? As dificuldades que a gente tem no transcorrer dessas vivências desses grupos nos últimos 12 anos, na verdade não são nem 12 anos, são 25 anos, porque os grupos eu venho trabalhando desde o tempo do Realejo em Crateús. Mas o principal vem muito, digamos, no Lagamar. O Lagamar ele tem uma rotina diferente da nossa. O Lagamar, eles dormem 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e acordam meio-dia. Geralmente o relógio biológico de muitos são assim. O que dificulta muito realmente eu tentar sensibilizar aquela jovem para que ela
vá para um grupo no horário, digamos, de 8h30 da manhã. Então, o fuso horário, às vezes, é um fator que dificulta. Outra situação assim muito relevante que eu vejo no âmbito também da aceitação delas participarem do grupo é a dificuldade mesmo delas se linkarem com o grupo. À medida que uma participa e ela vê que às vezes precisa falar, ou então precisa se expressar, ou então que ela está tendo uma visibilidade numa roda, porque os grupos eles são em roda. Aquilo gera uma certa estranheza, né? Que a gente fala isso muito em pesquisa, e ela deve pensar, muitas pensam assim, eu não volto mais para cá, não. Aí não volto. A exposição. Outra situação que eu posso também citar aqui é que a gente trabalha muitas vezes com grupos específicos também de alunos, e aí isso também pode trazer um certo desconforto para elas. Mas os alunos, quando eles entram nesses grupos, eles são imprescindíveis para quê? Porque as vivências, às vezes, envolvem o abraço. Aí, digamos, elas estão de venda, aí tem que ter um aluno para cada gestante, em que ele pode massagear ela, ele pode tocar a mão, ele pode levantar e abraçar. Isso nas vivências que a gente pratica lá. Então, se eu tiver um N de alunos com um N de gestantes, para mim está perfeito. Outra situação também que pode, assim, às vezes, dificultar o processo, certo, do nosso trabalho, são mulheres realmente que não querem. Elas refutam por completo, não querem. Eu me lembro às vezes, que eu morava ali perto da Praça Luiza Távora, tem um grupo que funciona, tem até um Instagram, que eu não lembro o Instagram dele, só que é um grupo privado. Tem enfermeiro obstetra, aí tem um médico obstetra, eles se reúnem em círculo, aí quem participa é o pai e a gestante, né? E elas dão aquela orientação para eles lá na praça, na grama, sentados na grama, só que é algo que tem um insumo, né? E a gente tentou fazer isso também lá no território com o pai. Aqui acolá ia um pai, sempre ia. A Samira ia, né? A Andrea tá por trás. Sempre o marido dela ia. Então, tinha maridos que partilhavam, participavam. E quando a gente vê essas situações, a gente deixa com uma liberdade de escolha. Porque agora, digamos, recentemente teve um dia que foram 13. Mas semana passada foram 5. Tem dia que vai 2. E se um dia for só uma, a gente faz só uma. Então, é uma incógnita, né, relacionado a isso tudo. Agora, o termômetro, muitas vezes, é o fator cultural mesmo. Dorme tarde, eu vejo muito nesse sentido, sabe? Ou então, é o fator mesmo da psique, eu não gosto, eu não me sinto bem, e por aí vai. Mas a gente nota uma certa aceitação. E quando a gente tem uma aceitação, nós temos respostas boas. Digamos, eu não fiz nenhuma pesquisa ainda daquela que frequenta e só amamenta. Mas, pela minha percepção, digamos, a Tainara ia todo e amamenta exclusivamente. Então, aquelas que participam, elas têm um feedback bom no âmbito da maternagem. A gente observa muito, muito isso. E esses grupos, a meu ver, eles vêm também para quebrar um paradigma. Porque, digamos, eu posso ir lá para o grupo, gente, hoje é o aleitamento materno. Vocês sabem que é aleitamento materno, aí boto uns peitos, colo os peitos aqui, e falo sobre aleitamento, aí boto o bebê, tudo bom, Arthur? Aí eu boto aqui o bebê aqui, né? E vai lá, tudo bem. Agora, uma coisa é fazer o grupo e quebrar o gelo, começar com a meditação, né? A importância do vínculo. E eu puxo sempre o Winnicott nos grupos. Puxo ele, eu puxo, aí vou, né? Eu puxo muito da questão de quebrar ciclo, porque lá, às vezes, elas têm um gênio espiritual tão forte, mas, às vezes, é da cultura da ancestralidade. Eu levei porrada, porque a minha tatra passou para a minha bi, meu vovô fez isso para papai, chegou até mim. Aí a gente tenta quebrar o ciclo. Agora o meu... Eu apanhei, aí eu honro meu pai, minha mãe, mas eu não vou querer, a partir de agora, ele, né, vai ser diferente. A gente tenta quebrar o ciclo. E a gente observa. Tinha pacientes aqui, está aí a Andrea aí atrás,
que deixaram a tuberculose, digamos. Por que eu falo deixar a tuberculose? Que viviam no ciclo de tuberculose, fumando, e deixaram o cigarro, às vezes deixam vícios participando desses grupos. Porque a criança que está ali, às vezes ela transforma, né? Porque eu acho que tem um hold reverso. Certo? Tem um hold reverso. Né? Eu acho que tem outra palavra também que é o handling, acho que é handling, né? E o handling é o quê? São as mãos. Então, como é que eu estou agindo com minhas mãos para mudar, né? E as mãos, elas têm um significado muito forte para transformar. Então, esse bebê que vai ser um futuro adulto, se ele tiver boas mãos no cuidado dele, ele vai realmente ser um bebê saudável, entre aspas, né? Porque nós temos um mundo suficientemente bom, mas não é perfeito. E esse bebê, ele pode realmente, como eu falo para elas, olha, o filho de vocês pode transformar o território. Ele pode vir para mudar a realidade do Lagamar. E é isso que a gente quer, que mude a realidade do Lagamar. E não traga realmente aquilo que a gente tanto teme, né? Que a gente tanto se preocupa. E tem outra coisa ruim que acontece, digamos. Às vezes, é difícil eu me compreender no outro, e eu estou aqui com ela. E, às vezes, ela não faz o que eu peço. Tem delas que não. Certo? Mas é algo que tem que ser construído com o tempo. Né? É tipo, cara, a Alice ontem. A Alice mandou uma mensagem para mim, pai. Aí mandou um vídeo, mandou uma foto, que o projeto dela foi muito legal, gostou muito, tirou a nota máxima, muito emocionada. Aí eu retornei. Meu filho, parabéns. Você está se conhecendo, você está se encontrando com você mesmo. Foi isso que eu respondi para ela. Porque a maior dificuldade nossa realmente é o autoencontro. É eu me reconhecer, certo? E me perceber. Quando eu começo a promover esses encontros, porque aquele projeto ele teve dor, sofrimento, teve muitas lágrimas, dificuldade. E a nossa vida são projetos assim. Que a gente passa por não aceites, a gente passa por aprovação, a gente passa por negação, a gente passa por estigma. E a gente vai se moldando no transcorrer do tempo, né? E é mais ou menos isso. E me chamou a atenção uma fala tua, a qual eu gosto, me identifico, leio, estudo. Quando a gente fala em doença da alma, né? E a minha cardiologista, Fátima Meilém, falecida, né? Foi atropelada. E numa das conversas, ela trouxe esse assunto na fala comigo, né? E ela falou, Mário, sabe qual é o problema da humanidade hoje em dia? Qual é a maior doença? É a doença da alma. Eu refleti diante disso. E aí eu aprendi com aquilo que eu lido no dia a dia, né? Em função da minha formação, dos grupos que eu participo, que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento nem tanto. E você fala numa situação em relação a isso, quando cita essa questão relacionada à doença da alma, e traz um contexto que também gosto demais de explorar, que é sobre a questão da espiritualidade, que não é a religiosidade, que é diferente, né? Aí eu te pergunto, você gerou um filho também, né? Na verdade, um livro não deixa de ser uma gestação. E aí, aonde você poderia trazer alguma fala em relação a essa questão da espiritualidade, que até então é importante, como eu vejo, como você trouxe, diante dessa condição de você trabalhar na vulnerabilidade, né? Também numa condição até sua, da tua condição espiritual também, né? Que muitas das vezes a gente precisa enxergar em si através do outro. E do outro através do outro. E quando está num grupo onde todos estão com a mesma realidade, pela tua visão, pela tua experiência, pela tua vivência, você consegue fazer com que isso seja desenvolvido de maneira mais rápida. Como é que você poderia trazer alguma fala em relação a isso? A espiritualidade hoje é um dos temas mais trabalhados na área da saúde. Quem hoje está levando a trilha da espiritualidade? A psicologia, a psiquiatria e a cardiologia. São esse tripé, né? Aí a enfermagem também está
linkando muito à espiritualidade também. Muito à espiritualidade. Não sei as outras disciplinas. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que entender realmente o que é espiritualidade, né? Porque, primeira coisa, religião é o contato meu com o sagrado ou divino, né, certo? É aquele meu link, né, que eu tenho, certo? O que eu me identifico naquele contexto. Religiosidade é como eu pratico a religião. Eu vou para a missa no domingo, eu vou para o culto do evangelho no lar, eu faço o culto do evangelho no lar, eu faço meditação, eu faço isso. Isso é a religiosidade. Já a espiritualidade, ela parte de várias coisas. Primeiro, é o encontro meu comigo mesmo, eu com os outros, eu com a natureza e eu com o divino. E pega isso tudo. Agora eu posso ser uma pessoa espiritualizada sendo ateu. Porque tem ateus extremamente espiritualizados, que dão assim de 10 a 0 em muita gente que conhece a Bíblia divinamente bem. E quando eu trabalho com esses grupos de gestantes, a gente tenta linkar a espiritualidade, principalmente pela filosofia do altruísmo, que é algo que é muito importante. Eu com os outros, né? Então, uma das propostas que eu utilizo da espiritualidade dentro desses grupos é a filosofia do Ubuntu. Eu utilizo muito, certo? E eu também utilizo muito aquela fala que não é do Frankl, né? Ela não é do Frankl, mas ela cita o seguinte: quem tem um porquê supera qualquer como, né? E que eu não estou lembrando aqui o autor, mas se eu tenho um porquê, um sentido da minha vida, eu supero tudo e qualquer como. E ainda trago aquela fala que eu já falei no começo, né? O sofrimento, ele existe, certo? O sofrimento, ele faz parte da nossa vida, certo? Mas quando ele ganha sentido, ele deixa de ser sofrimento. É uma frase também do Viktor Frankl. Então, espiritualidade, hoje em dia, trabalhar não só nesses grupos, mas na clínica mente centrada na pessoa, é algo extremamente importante. O próprio Tratado de Medicina de Família e Comunidade tem um capítulo chamado Espiritualidade e Saúde, né, que é um capítulo que é de 2019, foi escrito em 2019. E quando a gente fala de outro termo que você falou aqui, que é as dores da alma, né, tem um livro que é do Francisco do Espírito Santo Neto, que é As Dores da Alma, que é um livro excelente, né, que ele trabalha alguns sentimentos, culpa, mágoa, por aí vai. E tem um cara aqui em Fortaleza, que ele é aposentado pela Federal, que é o Adalberto Barreto, o professor Adalberto, que ele tem uma fala dele que diz o seguinte: a dor da alma não tem remédio que resolva. Remédio que eu digo é o remédio físico mesmo, né, que é a química. Porque a dor da alma, para ela se resolver, eu que tenho que saber curar ela. Então, hoje, a espiritualidade, para mim, ela é o que me dá sustentação, né? Para dar sequência a isso. Mas, lamentavelmente, a gente mora num território e vive com pessoas, às vezes pessoas até mesmo no nosso contexto, familiar, primos, tios, que têm dificuldade de linkar a espiritualidade no dia a dia. E, às vezes, segregam ou se separam por besteira, né? Tipo assim, questões, digamos, isso não é um ano político. Muita gente vai se intrigar por causa de política, porque não trabalha a espiritualidade dentro da sua essência. E essas gestantes, que fazem parte dessa linguagem aqui da pesquisa, elas precisam entender realmente a linguagem da espiritualidade. E a linguagem da espiritualidade também, ela vem para que eu entre em contato comigo mesmo. Saber quem eu sou, mas eu não sou aquela pessoa imperfeita. Porque às vezes é o seguinte, terminou a amizade entre eu e o Antônio. Aí o culpado é o Antônio. Não, o culpado, quando você tem um equilíbrio, o culpado foram os dois. A gente assumir também a culpa e a responsabilidade. Aí você está entrando numa frequência de espiritualidade. E para finalizar, às vezes você está num ambiente, chega uma pessoa e é como se fosse um balde d'água no seu dia. É como se quebrasse toda aquela frequência. Então, você está equilibrado ou equilibrada, e você se deixa contaminar por aquela situação na qual você não se sentiu bem, ou diante de um julgamento, ou por aí vai, ou de uma agressão, e por aí vai.
Quando você está espiritualizado, bate e volta. E você não tem um sentimento de culpa, porque a culpa, ela é muito cruel. Então, se alguém me chamar de algo, eu estando nessa frequência, aquilo vem e volta. Aí, onde é que eu quero voltar novamente o filme? Essas jovens aqui, todo dia, elas são, às vezes, chacotizadas pelos companheiros, pelas famílias, até às vezes pelos filhos, né? A sociedade as estigmatiza, elas são invisibilizadas, elas não têm uma rede de apoio fortalecida, que a rede existe, mas a rede não conversa entre ela. A rede não conversa. É uma rede falha, né? A gente encaminha um paciente para um setor, volta sem ter sido ouvido. Hoje mesmo, uma mocinha veio com anticoncepcional, mandei para a farmácia, ela voltou para mim. Eu não estou entendendo. Aí foi, novamente voltou. Aí que foi que houve? Aí quando eu olhei, não, minha filha, aqui a sua injeção só vai ser na segunda-feira, ele só vai lhe entregar segunda-feira o remédio. Mas eu acho uma falha na rede, que dava para ele entregar, para evitar para ela ir e voltar. E voltar. Porque a medicação ia ser injetada nela só na segunda-feira, só receber a injeção na segunda. Mas vamos voltar à questão da rede. Mas vamos voltar à questão da rede. Será se eu entregasse para a rede que é ela, e ela quebrasse essa ampola em casa, e o rapaz da farmácia já entendesse de forma qualitativa e quantitativa que tantas ampolas que ele entrega, elas quebram. Ou então é melhor entregar só num dia para não ter esse viés. Então, gente, olha, tudo isso é uma proposta, uma linguagem que precisa realmente se dialogar e se entender melhor, né? Então, espiritualidade é isso, né? Espiritualidade é algo muito bom. Hoje, a Universidade Federal Juiz de Fora, Dr. Marcelo, ele é um dos pioneiros aqui no Brasil, e Andoli Júnior também. Atualmente, eles estão lá em Harvard, no Congresso, e muitas vezes são perseguidos pelas pesquisas que eles fazem no campo da espiritualidade. Mas a pesquisa da espiritualidade que eu vejo é algo que traz autocompaixão, né? Que é outra situação que não tem aqui. Porque o que é autocompaixão? Meu amigo me liga. Cristiano, eu estou com câncer. Aí o que é que eu vou fazer com meu amigo? Eu vou dizer, meu amigo, é o seguinte, conte comigo. Às vezes eu nem durmo pensando nesse meu amigo. Aí, meu Deus do céu, aí eu vou visitar esse meu amigo, dou atenção a ele e tal. Aí, digamos, eu descubro que tem uma doença terminal. O que é que eu faço comigo? Eu me culpo. Então, tenho essa autocompaixão. Eu teria que agir da mesma forma como eu agi com o meu amigo. E eu, Cristiano, tenho essa dificuldade de autocompaixão, porque eu, às vezes, sou falho nisso. Imagina essas meninas aqui, né? Quando a gente vê essas linguagens e essas propostas. Eu sou Maria Luísa, eu sou esposa do Cristiano, e para além desse vínculo afetivo, né, a gente tem conexões também no meio profissional e acadêmico, né? Estou acompanhando ele ao longo dessa caminhada, a gente cursou o mestrado profissional em saúde da família juntos, no qual ele desenvolveu essa dissertação que culminou agora na escrita desse livro, e atualmente a gente também está dando continuidade no doutorado de saúde da família, pela RINASF, onde ele também está dando continuidade a esse projeto com a gestação, com as mulheres vulnerabilizadas do território do Lagamar, que é onde ele atua. Então, não é bem uma pergunta que eu quero fazer, eu quero aqui registrar, né, o meu orgulho de estar acompanhando ele nesse momento de destaque que ele está tendo hoje, né, e no qual ele está podendo apresentar esse trabalho que ele já realiza há tantos anos em um território de grande vulnerabilidade social e com mulheres que realmente necessitam desse apoio, desse cuidado que ele vem exercendo tão bem. Então, eu queria contribuir um pouquinho com o sarau, só recitando um pequeno poeminha que eu desenvolvi aqui agora, mas assim muito, muito simbólico mesmo, só para deixar registrado a minha gratidão por esse momento, né, e também a alegria por partilhar com ele. No palco desta tarde, o momento é teu, mas a voz que transborda de orgulho é a minha. Ver o teu sonho de perto florescer é a rima mais linda que a vida adivinha.
Escreveste sobre o ventre, sobre o nutrir, sobre resiliência, apoio e proteção. E nos trouxeste em páginas um novo olhar no cuidado sagrado com a gestação. E tu sabes tão bem o que é cuidar e amar, pois é o que nos entrega com tanta alegria na tua profissão e no nosso lar. Que tuas palavras, Cristiano, sejam luz e guia para tantas vidas que, diante de dor ou alegria, ainda irão nascer. Obrigada.